Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Você já deu boa noite e paz do Senhor para o irmão que está aí do seu lado? Fala com ele assim: que bom que nós estamos aqui. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Salmo capítulo 137. Salmo 137. Você que também está nos ouvindo de casa, pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida e que a mesma presença deste lugar possa invadir a sua casa, em nome de Jesus. Salmo 137. Louvado seja Deus. Não é proibido dar glória. Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Verso 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pai, obrigado pela sua palavra. É uma noite de ceia, aonde nós estamos assentando à mesa do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Logo após os seus ensinamentos, partiremos o pão, Senhor, relembrando aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário pelas nossas vidas, fazendo um memorial do Senhor, aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. E a minha oração é que o Senhor fale conosco, use a minha vida. Eu oro porque cada mente, cada coração se renda ao Senhor nesse momento. Repreenda toda, Senhor, inquietação, toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti. Envia os Teus anjos acampados ao redor deste lugar, que enquanto eu estiver ministrando, a Tua palavra possa, Senhor, encontrar lugar, corações férteis, abertos para receber a semente da Tua palavra. Não deixa que o inimigo roube a semente do Teu Evangelho nessa noite. Usa a minha vida com intrepidez, com graça, com unção, para transmitir aquilo que está no Teu coração, Senhor. Enquanto eu estiver ministrando cura, se o Senhor tiver vontade de curar e tiver alguém necessitado clamando por cura, o Senhor possa curar, o Senhor possa restaurar, o Senhor possa avivar, o Senhor possa, Senhor, encher com Teu Espírito Santo, Deus, e que no nome de Jesus a minha vida esteja em Tuas mãos e a Tua igreja também nas Suas mãos, para que nós possamos juntos, ó Pai, glorificar o Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero nessa noite abordar com vocês o Salmo 137. Todos vocês sabem que os salmos foram escritos no período de aproximadamente 1000 anos. Sabemos que todos os salmos compõem uma coletânea de 150 salmos. Os salmos são divididos em 5 livros e depois ajuntados em um só livro da Bíblia. Sabemos também que salmos são canções, são louvores. Os salmos na Bíblia são orações de louvor a Deus, gratidão a Deus, de graças ao Senhor. E são orações também imprecatórias, como esse salmo que nós
acabamos de ler. Oração imprecatória é o pedido do salmista, daquele que escreve aquele salmo. É um pedido de justiça diante dos inimigos, daquilo que eles estão vivendo naquele momento. Eu não sei se você é do seu conhecimento, mas esse salmo, ele não tem um autor declarado. Nós não sabemos quem escreveu o Salmo 137. Salmos tem 150. Deles, 73, Davi, o rei de Israel, escreveu 73 desses salmos. Os salmos são escritos por Salomão. Alguns dos salmos são escritos pelos filhos de Coré. Outros salmos são escritos por Asaf. E outros salmos são autores desconhecidos. Esse salmo, porém, é um salmo que foi escrito pós-exílio babilônico. Depois que os irmãos saíram do cativeiro da Babilônia, eles descrevem como foi o período deles naquele período na Babilônia. Não sei se você sabe também, mas o povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia, debaixo de um jugo opressor terrível. O povo de Israel foi entregue por Deus nas mãos dos babilônicos, e ali eles permaneceram debaixo desse jugo 70 anos. 70 anos de choro, 70 anos de angústia, 70 anos de sofrimento, onde o povo de Israel foi levado a mais de 1000 quilômetros da sua terra, para ali ser oprimido, julgado. Estava aquele povo rendido à opressão da Babilônia. E quando nós olhamos como foi esse cativeiro, é importante nós analisarmos que todas as vezes que o povo estrangeiro, ou o inimigo do povo de Deus, como nesse caso a Babilônia, triunfou sobre Israel, não foi pela fraqueza de Israel. É importante nós analisarmos que todas as vezes que o inimigo triunfou sobre Israel, não foi porque o inimigo era muito forte, não. Todas as vezes que o povo que foi vencido pelo inimigo, é porque Deus entregou o povo dele nas mãos do inimigo. Mas pastor, Deus entregava o seu povo nas mãos do inimigo? Sim. Se você olhar e analisar com essas lentes o livro de Juízes, por exemplo, você vai perceber que o livro de Juízes é um livro cíclico, que ele se repete. O que é isso? Ele vai dando voltas. Por quê? O povo estava com Deus. Então o povo se sentia tranquilo, se sentia em paz. Sabe o que o povo fazia? Se esquecia de Deus. Deus então, pelo fato do povo dele se esquecer, entregava esse povo nas mãos do inimigo. Aí vinha o inimigo, saqueava o povo de Deus, e ali o povo ficava debaixo de um jugo terrível. Aí sabe o que fazia? O povo resolvia clamar. O povo clamava, Deus vinha, levantava um juiz e livrava o povo daquele jugo opressor dos seus inimigos. Por que Deus permite então os inimigos triunfarem sobre o seu povo? Porque o povo muitas das vezes abandonava os caminhos do Senhor. Deus julgava Israel. É interessante, irmãos, que é tudo sobre Deus. Olha que interessante. Deus julgava Israel. O próprio Deus levantava o inimigo. O próprio Deus abatia o inimigo. E o próprio Deus resgatava Israel. Se tem alguém na história que merece a glória, a honra e o louvor, é o nosso Deus. Porque Ele permite a opressão, mas Ele também tem poder de te tirar de lá. Aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que permite muitas das vezes o inimigo triunfar sobre nós, mas Ele também é o Deus que dá ordem ao inimigo para cessar. Ele é o Deus que dá fim nas guerras. Ele é o Deus que pega os carros e lança os carros no fogo. Ele despedaça o arco, corta a lança e lança os carros no fogo, porque o nosso Deus é o Jeová que não perde batalha. Fale para alguém que está do seu lado e me ajude a pregar dizendo para ele: o nosso Deus não perde batalha. Aleluia, Ele é o Senhor da glória, Ele é o general da peleja, como diz os pentecostais. Ele é o Senhor dos senhores, então Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, o povo foi entregue durante 70 anos porque se corrompeu. E como então foi o estado desse povo lá? Irmãos, o povo estava corrompido, e por isso Deus entregou eles nas mãos dos babilônicos. O povo não estava dando ouvido aos profetas. É interessante a gente falar disso, irmãos, porque todas as vezes que nós desviamos dos mandamentos do Senhor, todas as vezes que não damos ouvido aos profetas, todas as vezes que não rendemos o nosso coração e não obedecemos a palavra, a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28, que quando não ouvimos e não obedecemos, as maldições, ou a maldição te acompanhará. Sabe por que esse povo está debaixo do jugo? Porque eles haviam abandonado o Senhor. Esse povo está debaixo de um jugo terrível, debaixo da opressão dos babilônicos, porque eles haviam abandonado o Senhor. Irmãos, os falsos profetas naquele tempo estavam pregando por dinheiro, recebiam dinheiro para pregar e para dar sentenças de profecias falsas, profecias que muitas das vezes só agradavam, mexiam com o ego, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai quebrar os dentes do inimigo, mas isso não era verdade, porque aqueles falsos profetas estavam pregando só pelo lucro, só pelo dinheiro. A Bíblia também vai nos mostrar o contexto que os juízes que foram levantados por Deus para declarar sentença nesse tempo, estavam vendendo as suas sentenças. Até os juízes, irmãos, pegavam dinheiro para mudar a sentença. Eu não sei se vocês... Eu não vou entrar nesse assunto. Os reis estavam corrompidos, o povo estava corrompido, a religião estava corrompida. Irmãos, tudo que o povo estava fazendo estava distante do Senhor. E por que então que Deus permite o opressor vir? Por que Deus permite o maligno vir, o inimigo vir e possuir o povo e arruinar o povo? Porque o povo havia se desviado dos mandamentos do Senhor. E aqui eu preciso abrir uma aspas para te ensinar. Sabe por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Porque você é um desobediente. Sabe por que muitas das vezes as coisas não acontecem na sua vida? Porque você está separado dos caminhos do Senhor. Tem pessoas talvez questionando, parece que as coisas não acontecem na minha vida. Tem pessoas aqui hoje se questionando, por que Deus não me abençoou? Por que Deus não prosperou? Por que Deus não fez o que Ele precisa fazer? Porque você ainda não aprendeu o caminho da obediência. No dia que você colocar a sua vida no prumo e aprender a obedecer, Deus vai lá, despedaça os inimigos, te dá um caminho abençoado e você vai triunfar para a glória e louvor do nome do Senhor. Então Israel, irmãos, nesse tempo estava corrompido. Os reis vendendo sentenças, os reis se prostituindo, tudo errado, os juízes vendendo sentenças, os falsos profetas pregando por dinheiro. A religião estava corrompida, o povo estava longe do Senhor, e Deus já havia prometido, irmãos, que enviaria o inimigo para julgar aquela nação. E acontece então 3 cercos em Jerusalém. Quantos cercos? 3 cercos. No ano de 606, o primeiro cerco em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Daniel, do livro de Daniel, e os seus amigos, vocês lembram? Sadraque, Mesaque, Abednego, eles foram levados. Quando Daniel escreve o livro de Daniel, ele está na Babilônia, porque junto com os vasos do templo, eles foram levados, uma leva pequena de jovens, foram levados para a Babilônia. Quando eles chegam na Babilônia, a Bíblia diz que lá eles mudaram o nome deles. Ananias, Azarias, Misael,
mudaram os seus nomes, porque colocaram os nomes, uma nova identidade deles para o estilo da Babilônia. E ali eles triunfaram, porque eles eram servos do Deus Altíssimo. O segundo cerco acontece no ano de 596, de 10 em 10 anos. E depois o terceiro cerco, irmãos, no ano de 586. Então durante 30 anos aconteceu 3 cercos, que eles cercaram Jerusalém, invadiram Jerusalém e levaram a cidade. O primeiro leva Daniel e os seus amigos. O segundo cerco não relata muita coisa. E o terceiro cerco, o que acontece? Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele vai para os muros de Jerusalém e cerca a cidade inteira. Olha que interessante, irmãos. O exílio da Babilônia começa a acontecer quando Nabucodonosor cerca Israel, cerca Jerusalém. O que ele faz? Nosso exército é forte, não entra e não sai ninguém. O que começa a acontecer? Não entra alimento. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a fome era tão grande na terra de Israel, a fome era tão terrível, que as mulheres comiam suas crianças. A situação foi tão difícil, irmãos, que Nabucodonosor, ele entra e destrói tudo. E eles chegaram a declarar, se eu não me engano, no livro de Lamentações de Jeremias, vai haver uma declaração da seguinte forma: era melhor a gente ter morrido do que estar aqui passando fome desse jeito e morrendo de fome. A situação, irmãos, de Israel foi terrível. Nabucodonosor não somente cerca, quando Israel fica fraco, ele invade. Quando invade, ele pega as crianças, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele pisoteia, o exército da Babilônia pisoteia nas crianças de Israel. Eles pegam as crianças de Israel e lançam elas contra as paredes e batem a cabeça das crianças na parede. Por que eles têm esse sentido, essa atitude? Porque eles pensavam, vamos acabar com as crianças, a gente acaba com a próxima geração, a gente acaba de vez com Israel. A situação era difícil, a situação era terrível. Israel, irmãos, muitas das vezes, nesse período, as mulheres foram violentadas, as mulheres foram forçadas. E aí então, eles possuem, quem eles matam, ficou em Jerusalém. E quem eles não matam, eles vão levar uma grande parte daquele povo para a Babilônia. Porque Deus entregou o povo dele, que estava abandonando os caminhos do Senhor. Mas escute, esse não é o fim da história. Quando analisamos friamente a história do que aconteceu com Israel, com o que aconteceu com a cidade de Jerusalém, eles vão destruir o que Jerusalém tinha de mais sagrado. O que, pastor? O templo. Eles destroem o belíssimo, impotente, glorioso, poderoso templo de Salomão. Destrói os muros, acaba com aquela cidade, acaba com o templo. Ou seja, vamos acabar também com o lugar do sacrifício, vamos acabar também com o lugar de adoração. O sistema que estava inserido, irmãos, era um sistema terrível. Israel, dessa vez, foi fortemente subjugado por Babilônia. Mas eu preciso te dizer que esse não é o fim da história. Aquele povo vai ser duramente arrastado e será levado agora para 1000 quilômetros da sua terra. E eles vão ficar ali, debaixo de um jugo terrível. Eu preciso te dizer que este é o pano de fundo desse Salmo 137. Por isso que no versículo 7, 8 e 9 do capítulo, nós vamos observar uma oração muito forte, irmãos. E muitas das vezes essa oração contida aqui no verso 7, 8 e 9, ela é discutida até os dias de hoje, se ela é válida ou não. Olha o que eles estão orando. Por causa desse contexto, eles estão orando dessa forma: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Vocês sabem quem é os filhos de Edom? É os descendentes de Esaú. Jacó, ele tem o seu irmão Esaú. Jacó
da linhagem das 12 tribos de Israel. E Esaú casou com uma edomita. Então nasceu os filhos de Edom. Eles se tornaram inimigos do povo de Deus. O povo de Deus se tornou inimigo do seu próprio povo, os edomitas, saído do povo de Deus, que era Esaú. Aí o texto vai dizer, irmãos, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia, arrasai-a até os fundamentos. Sabe o que estava acontecendo no versículo 7 aqui? Quando Jerusalém foi invadida por Babilônia, os filhos de Edom estão nos montes gritando, arrasai, acabe com essa cidade agora, destrua essa cidade agora, não deixe que essa cidade viva novamente. E agora eles estão fazendo uma oração imprecatória, dizendo assim, Senhor, lembra dos filhos de Edom, que enquanto nós estávamos sofrendo, enquanto os nossos inimigos pegavam a criança, esmagavam as cabeças dela na parede, batia contra as pedras, Edom estava de cima olhando, isso mesmo, faça isso, arrase com Jerusalém, acabe com Jerusalém. E agora eles estão falando, Deus, toma em tuas mãos e desconta em Edom aquilo que eles fizeram conosco. Olha o versículo 8. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizer. Eles estão orando, irmãos. John Wesley vai comentar que nós em Cristo não podemos fazer essa oração. Que nós em Cristo Jesus, o caminho que nós aprendemos é o caminho do perdão. E eles estão fazendo uma oração porque realmente, irmãos, Israel foi duramente atacado. Israel foi duramente oprimido. E o texto vai dizer no versículo 9: feliz aquele que pagar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eles estão dizendo assim, a oração deles, a mesma coisa que vocês fizeram conosco, alguém vai ser levantado para fazer com vocês. Isso é uma oração pesada, irmãos. Na verdade, o versículo 7, 8 e 9 é uma oração desse salmista clamando por justiça. Diante do contexto em que eu acabei de expor nessa introdução do que estava acontecendo, o povo foi levado, irmãos, e eles foram colocados num exílio de 70 anos. Para você que não sabe, a palavra exílio é aquele que foi forçado para sair do lugar que ele estava. Ou seja, quem exila de Miraí, ele foi forçado a sair de Miraí, não porque ele quis. Então o exílio da Babilônia se chama, ensina que aqueles que eram de Jerusalém foram tirados de lá à força e levados para uma terra que eles não queriam ir, e lá eles vão permanecer 70 anos. Agora pensa, irmãos, 70 anos debaixo da opressão. Você pode imaginar 70 anos debaixo de um jugo, 70 anos com pessoas te atormentando, 70 anos com carrascos sobre a sua vida, te forçando a fazer algo que você não quer. E muito mais, eles estão longe da sua terra, eles estão longe da adoração, eles não podem adorar como Jerusalém adoram, eles não podem cantar como Jerusalém cantavam, eles não podem se alegrar como estavam se alegrando, porque eles estão debaixo desse jugo opressor terrível, permitido por Deus. Mas eu preciso te dar uma notícia boa, amém ou não amém? Quando eles escrevem esse salmo, eles não estão no exílio, eles já haviam saído de lá. Isso apresenta para mim, para você, que eles passaram momentos difíceis, mas os momentos difíceis foi só passagem. Durou muito, 70 anos, mas não foi o fim do povo de Israel. Eu vou profetizar essa palavra. Talvez você entrou aqui vivendo dias difíceis, dias de tribulação, dias de angústia, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê, levante a mão. Não é o seu fim. Aleluia. Não é o seu fim, meu irmão. Sua história não vai acabar no cativeiro da Babilônia. Sua história não vai acabar oprimido. Sua história não vai acabar angustiado. Sua história vai acabar em Israel, escrevendo: eu lembrei de Sião. Aleluia.
embora eles estejam fazendo essa oração imprecatória, eles também comentam nesse salmo o que aconteceu na Babilônia. E aqui eu quero expor para você esse salmo, versículo 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Irmãos, na Babilônia existiam muitos rios, os principais, Tigre, Eufrates, mas existiam muitos canais que levavam alimento por toda aquela terra, banhando também os jardins, né, que tinham o jardim suspenso da Babilônia. Quando a gente olha tudo isso, irmãos, esses homens de Israel, esses homens da terra de Israel, eles estão junto aos rios da Babilônia, assentando e chorando. A tristeza era tão grande, porque a única coisa que Israel sabia fazer era se assentar e chorar. Israel não sabia fazer outra coisa a não ser assentar e chorar. É mais ou menos com quem está no início de depressão, uma angústia tão forte tomando a sua alma, a sua vida. A pessoa não tem disposição de se levantar, a pessoa não tem disposição de levantar e ir trabalhar. A pessoa está oprimida, a pessoa está angustiada. E o que eles sabiam fazer é ficar às margens dos rios da Babilônia, assentando e chorando. Só que o texto vai dizer que eles lembravam de Sião. Eu não sei, irmãos, o porquê eles assentavam e choravam. Se eles assentavam e choravam por causa da opressão, por causa dos momentos que eles estavam vivendo, ou eles estavam chorando porque lembravam de Sião. Mas eu preciso te dizer algo, irmãos. Lembrar de Sião é maravilhoso, porque traz lembranças gostosas. Lembrar de Sião traz alegria no nosso coração. E Sião para nós hoje é o céu, amém ou não amém? Cantamos aqui, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Quando lembramos do céu, quando falamos do céu, isso precisa haver no nosso coração alegria, porque nós estamos lembrando de Sião. Eles estão aqui às margens desse rio, assentando e chorando. Por que eles estão assentando e chorando? Eu não sei se era por causa da opressão ou porque eles lembravam de Sião. E algo que eu preciso trazer, irmãos, ao seu coração: se for por causa que eles lembravam de Sião, isso tem uma aplicação interessante para a nossa vida. Será que a gente vai precisar perder para dar valor? Eu me lembro aqui do tempo da pandemia. Irmãos, quantas pessoas mandavam mensagem: pastor, quando é que o culto vai voltar? Pastor, eu já estou de saco cheio de estar em casa. Pastor, eu quero dar um abraço em alguém. Chega aqui hoje, nem abraça ninguém. Pastor, eu estou querendo cumprimentar as pessoas, não pode, é muito ruim. Aí chega no culto, não dá a mão a ninguém, ou dá com vontade de não dar, só dá um tapinha assim e vai embora. Será que a gente vai precisar perder novamente? Precisar vir uma nova pandemia para você lembrar o tão glorioso, maravilhoso é estar em comunhão, encostar em gente? Encosta em alguém aí do seu lado. Igreja é isso, a gente encosta no outro, a gente abraça um ao outro, a gente louva junto, a gente bendiz junto, a gente engrandece ao Senhor junto, porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Aleluia! Eles estavam lembrando de Sião. Eles estavam lembrando de Sião, daquilo que eles estavam vivendo. E muitas vezes hoje nós temos e não valorizamos, temos e não aproveitamos. Eles estão lembrando de Sião. Como era bom em Sião. A gente saía pelas ruas cantando. Em Jerusalém, não sei se vocês já viram, irmãos, os judeus indo no sábado para o templo adorar. Eles vão cantando, eles vão dançando, eles vão salmodiando ao Senhor, batendo palmas, louvando a Deus. E às vezes a gente chega aqui e fala assim: povo chato que gosta de cantar 3 hinos, 4 hinos. O povo não está querendo nem bater palma mais. Pessoal chato, bater palma. Aí o louvor está lá, todo animado, e os irmãos com cara de tacho. Será que a gente vai ter que perder isso tudo para valorizar aquilo que nós temos hoje? Será que a gente vai ter que perder para valorizar o que Cristo fez na nossa vida? Não, irmãos.
Eles estão contando que eles viviam. Aí o texto vai dizer: nos salgueiros que lá havia, olha o versículo 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Olha que interessante, irmãos. Meditando sobre isso, de tantas coisas que foram levadas pelos babilônicos, de tantas coisas que foram destruídas pelos babilônicos, Deus não permitiu que as harpas fossem levadas. Deus não permitiu que o instrumento de adoração dos seus filhos fosse levados. Deus falou assim: vocês podem levar tudo, mas o instrumento da adoração do meu povo não será levado. Mas olha o texto vai dizer que eles chegavam lá e penduravam as suas harpas. O ministério de louvor estava aposentado nesse tempo. Não tinha louvor, Vinícius. Aquela adoração gostosa não tinha. Porque eles pegaram os seus ministérios e colocaram nos salgueiros que lá haviam. Eles haviam aposentado os seus instrumentos. Eles haviam deixado os seus instrumentos numa árvore. Porque eles assentavam e choravam, porque era tempo de choro e lamento. Não era tempo de bradar, não era tempo de cantar. Porque muitas das vezes o exílio que nós vivemos, o jugo opressor que nós estamos enfrentando, não nos permite cantar. A situação difícil que muitas das vezes bate na porta da nossa casa, muitas das vezes eu estou sentindo a graça de Deus aqui, irmão. Muitas das vezes não nos permite adorar. Então o que a gente faz? Eu não estou conseguindo adorar, eu vou aposentar o meu instrumento, eu vou deixar o meu instrumento encostado, eu vou pendurar, entre aspas, as chuteiras. Pendurar a chuteira foi tirado desse texto. Quem primeiro pendurou a harpa foi o povo de Deus. Eles vão, irmãos, pendurar o seu ministério, o ministério de adoração, e eles vão deixar de lado. E eles vão colocar o seu ministério e falar: eu não canto mais, não tem como cantar, porque como eu estou vivendo, como eu estou passando, não tem como adorar o nome do Senhor. Eles penduravam as harpas, então quer dizer que o ministério estava parado, o ministério estava amortecido, o ministério estava encostado. Eu vou encostar o meu ministério, eu vou deixar o meu ministério de lado, porque no momento que eu estou vivendo, eu não consigo exercer a adoração que eu preciso. Mas olha o versículo 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entonai-nos algum cântico de Sião. Irmãos, o que está acontecendo no versículo 3 é que os opressores, aqueles que haviam levado o povo de Israel para a Babilônia, estavam falando assim: canta um louvor para nós aí. A gente quer se alegrar com vocês, porque eles estão lembrando de Sião, e com certeza eles estão falando o que eles viviam em Sião. Com certeza eles estão contando para os opressores o tempo de maravilha que eles viveram em Jerusalém, pelas ruas, pelas praças, nas esquinas, entrando para o templo, adorando ao Senhor. E eles estão falando assim: vocês viviam isso tudo lá? Então canta para a gente aqui. Os opressores estavam pedindo canções de louvor para alegrar a eles, mas eles vão se recusar, irmãos. Em uma das aplicações, porque eles se recusam, é porque o povo de Deus não pode cantar para entreter ninguém. Eles se recusam porque nós não podemos cantar hinos ao Senhor para os pagãos. Nós não podemos cantar para causar entretenimento. O que nós precisamos cantar é para exaltar o Senhor da glória. Quando você canta na igreja, você não canta para passar 3 louvores. Quando você canta aqui, você não canta somente para acabar o período de louvor. Não, quando nós cantamos e exaltamos em uma só voz o Criador, Ele é exaltado. Eu acredito, irmão, que quando a igreja faz o louvor subir, esse louvor chega nas narinas de Deus. Deus se levanta do trono e Ele derrama glória, Ele derrama graça, Ele derrama a sua presença. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Então cante ao Senhor.
eles estão sendo oprimidos e querem que os seus opressores, os seus oprimidos, cantem louvores ao Senhor. Nós queremos cantar, que vocês cantem hinos de Sião. Só que aí eles vão responder, José, olha o texto, verso 4. Como porém haveríamos de entoar canções, sendo que nós estamos em terra estranha? Vamos falar junto? 1, 2, 3. Eles estão assim, canta pra gente hinos de Sião, canta louvores pra gente, a gente quer ouvir vocês cantar. Como é que era lá a adoração no templo? Como é que vocês iam pelas ruas cantando? Aí eles vão dizer assim, a gente não vai cantar, porque nós estamos debaixo de um jugo. Nós não estamos na nossa terra, nós não estamos na terra do Senhor. E eu preciso aplicar isso aqui ao seu coração. É difícil de cantar mesmo, irmãos, quando nós estamos debaixo de um jugo. É difícil de cantar mesmo, irmãos, quando estamos oprimidos. É difícil de cantar, irmãos, quando a enfermidade bate na porta da nossa casa e a gente está com um diagnóstico na mão e o médico fala assim: se você tem fé, ore. É só Deus. Ou quando você recebe um diagnóstico e não sabe nada do que aquele diagnóstico diz, e você fala assim: e agora o que será de mim? É difícil cantar mesmo quando o desemprego bate na porta da nossa casa. É difícil de cantar mesmo quando você percebe que você está há anos e anos buscando por uma causa e Deus não entra com providência naquela causa, e os anos vão se passando e você começa a ficar inquieto. Como é que eu vou cantar? Porque eu estou oprimido nesse lugar. Eu estou orando e Deus não me responde. Eu estou orando e Deus não manda o libertador. Eu estou orando e Deus não manda o socorro. E às vezes a gente chega até a duvidar, irmãos, porque a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E a angústia tem tomado conta do seu coração. E você olha para um lado e para o outro e não sabe o que fazer. Como eu vou cantar? É difícil cantar mesmo, irmãos, quando a gente ora e Deus diz não naquilo que estamos orando. É difícil de orar, irmãos, quando muitas das vezes aquilo que você está pedindo, as coisas não acontecem. É difícil de orar quando Deus está dizendo não. Quando você tem um espinho na carne pedindo a Deus: Deus, livra de mim, e esse espinho da carne não é tirado de você. É difícil cantar. É difícil de cantar quando estamos longe da cidade de Sião, a cidade santa. É difícil de cantar quando está tudo errado. É difícil de cantar quando não está acontecendo o que nós planejamos. É difícil de cantar ao Senhor quando o sentimento da nossa alma é de tristeza. E às vezes bate até uma frustração na nossa alma. Como é que eu vou me alegrar com meus irmãos? Como é que eu vou cantar hinos de gratidão ao Senhor, sendo que eu não tenho motivos? Situação que eu estou vivendo está desfavorável. E esse povo no versículo 4, eles vão dizer: como haveríamos de cantar, porque nós estamos em terra estranha. Essa terra estranha também representa o jugo opressor que o maligno estava impondo sobre o povo. Quem sabe você chegou aqui, irmãos, debaixo de um jugo de dor, de aflição, de enfermidade, de angústia, de incerteza, e não sabe o que fazer. Aí você vê o louvor dizendo: cante ao Senhor, e você não tem coragem de cantar. E talvez tenha coragem, mas não tem força para cantar. E as suas palavras às vezes não parece que não passam do teto, e você está angustiado. Mas olha o versículo 5 e o versículo 6. Olha o versículo 5, que maravilhoso, irmãos. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. A mão direita é a que dedilhava a harpa.
Eles estão dizendo assim: se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão nunca mais sirva para dedilhar a harpa. Se eu esquecer de Jerusalém, do lugar que eu saí, da cidade santa, da minha terra, eu nunca mais preciso tocar instrumento. Pensa, irmãos, Denilson fazendo esse som aí e a mão ressecada, como é que toca? Eles estão fazendo uma promessa para eles mesmos: se eu esquecer de Jerusalém, que resseque a minha mão direita, ou seja, que eu não consiga mais tocar a harpa. As harpas vão ficar nos salgueiros, eu não pego elas mais. Aí olha o versículo 6: apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se eu não proferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Agora olha para cá. Eles estão fazendo uma promessa a Deus, dizendo assim: se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão resseque e que a minha língua grude no céu da boca, e que eu não tenha mais condições de cantar ao Senhor. Irmãos, eu preciso te dizer que muitas das vezes você pode até ser impedido de cantar, mas impedido de lembrar. Ei, olha para mim. Você às vezes vai ser impedido de tocar, você vai ser impedido de cantar, mas a sua memória ninguém pode afetar. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Aleluia. Talvez você não vai cantar em momentos difíceis da sua vida, não vai sentir força de adorar, mas a sua memória ninguém pode tirar o que o céu fez dentro da sua alma. As suas memórias e as suas lembranças estão vivas dentro da sua alma. Ei, vai ter momentos que você vai estar sem força para cantar ao Senhor. Vai ter momentos que você vai estar sem força de declarar adoração ao Senhor. Mas eu quero te dizer, se você lembrar de Sião, aleluia, você pode levantar a sua mão, meu irmão, porque quando nós lembramos de Sião, a esperança revive dentro de nós. Quando lembramos do céu, uma esperança gostosa enche a nossa alma de júbilo. Eu preciso dizer para você, talvez você chegou aqui oprimido, talvez você está vivendo um tempo de opressão, mas eu quero te dizer, lembre de Sião, porque quando você lembra de Sião, a esperança revive dentro da sua alma. Aleluia. Pode tirar o canto da sua boca, mas não pode tirar a memória daquilo que você viveu com Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, meu irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Podem te tirar tudo, até o prazer de cantar, mas não vão tirar de você aquilo que você viveu na presença de Deus. Lembre. O que você tem que lembrar? Lembra do dia que Deus te alcançou, lembrança de Sião. Lembra do dia que Deus se revelou com mão forte sobre a sua vida e até hoje Ele te sustentou. Você tem que lembrar de Sião para ver o dia que você ia para o templo adorando e cantando ao Criador, porque Ele cuidou de você. Você tem lembrança boa? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem lembrança boa de Sião? Se você não tem lembrança boa de Sião, eu sinto muito de dizer, meu irmão, você está sem esperança. Mas quem tem esperança lembra de Sião dizendo: o meu fim não é no cativeiro. Eu vou profetizar essa palavra: o seu fim não é no cativeiro, o seu fim não é debaixo de um jugo, o seu fim é em Jerusalém. Aleluia. O seu fim não é debaixo da opressão maligna, o seu fim é na cidade santa. Nós estamos no exílio, irmãos. Nós estamos passando no exílio alguns anos oprimidos, alguns anos, mas vai chegar o tempo de nós regressarmos à nossa terra. Com empolgação, fale para alguém: vai chegar o tempo de nós voltarmos para Sião. Eu creio nessa palavra. Igreja Batista Reviver, você vai sair do jugo, você vai sair da opressão, e vai chegar o tempo de nós cantarmos na nossa terra. Aleluia. Eu quero cantar uma canção que fala desse salmo. Quando
em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, oh, Babilônia não. Oh, aleluia! Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Levante as suas mãos e cante. Chora Israel. Oh, eu tô toda arrepiada aqui, tô sentindo a presença. Babilônia não é o teu lugar. Oh, clama ao Senhor, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, e o inimigo te libertará. Agarra na mão de alguém e fala assim: o seu fim não é na Babilônia, o seu fim é em Sião. Uracala sutere barachaya. A Jerusalém, a Jerusalém. Uraquela ceia, ochera vai a ser. Deus está aqui, irmão, porque o seu fim não é na Babilônia, o seu fim é em Sião. Aleluia! Deus vivo. Jerusalém, porque deixaste de adorar, oh Deus vivo, o Deus vivo que em tantas. Por um momento você não está conseguindo cantar, mas vai cantar. Chora Israel no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, oh Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Profetizar duas palavras ao seu coração. Quem crê recebe. Salmo 126. E talvez eu pregue sobre ele esses dias aí. O texto diz assim: eles regressam do cativeiro e eles vão escrever o Salmo 126 já no momento de alegria. Porque, irmãos, a tristeza não dura para sempre. Esse jugo opressor não dura para sempre. Essa angústia da sua alma não dura para sempre. Aí o Salmo 126, versículo 1, eles vão dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Em nome de Jesus, Deus vai restaurar a sua sorte. Aí o texto diz: então a nossa boca se encheu de riso. Oh, eles começam a se alegrar dizendo: oh meu Deus, lá em Babilônia a gente estava chorando, mas agora nós estamos rindo.
e a nossa língua de júbilo. Então, aleluia. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Outra palavra que eu quero profetizar, Cantares capítulo 2, versículo 10. Salomão vai declarar uma palavra poderosa. Olha o texto. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Versículo 11. Porque eis que o inverno passou, cessou a chuva e se foi. Fala comigo: o inverno passou. O inverno passou, a chuva se foi. Agora olha o versículo 12. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Sabe o que ele está dizendo? A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Sabe o que o texto está revelando para mim e para você? Que o tempo do inverno passa. Estamos chegando no outono, chegamos no outono já da nossa estação. Mas assim como no ano nós temos 4 estações, a vida do crente também tem as estações. Talvez hoje você está no tempo de inverno, irmãos. Inverno rigoroso, frio danado, não quer nem sair de casa, oprimido, angustiado. Mas o inverno passa e o tempo de cantar chegou. Você vai cantar, irmão. Eu profetizo na sua vida, você vai cantar. Talvez você está chorando, mas você vai sair daqui entendendo que isso passa, não é o fim esse cativeiro. Vontade de ficar pregando mais. Fica de pé, fique de pé, nós chamamos de diácono em nome de Jesus. Até todo lado. Vamos cantar. Chora, Israel. Chora. Mais uma vez, cante, chora. Chora, Israel. Oh! Babilônia não. Oh, Deus, clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Eu preciso te dizer que ainda nós estamos ceando na Babilônia. Nós estamos ainda partilhando a Santa Ceia num período de exílio. Mas um dia, irmãos, nós estaremos na ceia eternamente com Cristo, recebendo a ceia das mãos do Senhor. Quero convidar também o louvor. Vem cá o louvor para a gente cantar uma música na hora. O texto diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, irmãos, a Santa Ceia nós celebramos como um ato de memória. Vocês lembram que a gente abordou várias vezes a lembrança de Sião? Sim ou não? A nossa lembrança tem que estar ativa, irmãos. E a Santa Ceia é a mesma coisa. Nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós. Fazer isso em memória de mim. Santa Ceia é um memorial onde nós relembramos
a noite que Jesus foi traído, o que Ele fez por nós, o sangue que Ele verteu na cruz do Calvário para nos salvar, a cruz que Ele carregou, a cruz que era minha e sua. Hoje nós celebramos, com a nossa lembrança, lembrando de Sião. E nós vamos orar nesse momento. Quero convidar Diácono Hélio, Diácono Negão, Diaconisa Mirna, cada um pega uma bandeja, por favor. Nós vamos santificar esse alimento ao altar do Senhor. Os diáconos vão estender as mãos. Nós vamos consagrar em nome do Senhor Jesus esse alimento. O pastor Miguel vai levantar essa oração, consagrando esse alimento espiritual ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este momento em que nós nos preparamos, ó Deus, para participarmos desses elementos. Nós consagramos esses elementos, porque este suco de uva e este pão representam o corpo e o sangue do teu Filho Jesus Cristo. E nós cremos, meu Pai, desta maneira, que no momento em que nós ingerirmos esses elementos nesta noite, nós receberemos fortalecimento da parte do Senhor. Então, Senhor, abençoa, Pai, o teu povo nesse momento tão importante, Pai, que nós vamos participar do corpo e do sangue do teu Filho, e que esses elementos sejam consagrados ao Senhor em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar ao Senhor, pode servir com alegria. Você que ainda não é batizado, você se assente, mas se estiver em comunhão com o Senhor, você que nos visita nessa noite, em nome de Jesus, pode ceiar com Jesus Cristo, renovando a sua aliança na presença do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, na
Aleluia, todos receberam? Você que está sentado, se quiser ficar de pé, fique à vontade. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomamos todos. Levante uma palavra de louvor. Levante uma palavra de agradecimento ao Senhor. Você pode agradecer ao Senhor nessa noite? Eu preciso te dizer, meu irmão, aleluia, nós ainda estamos em Babilônia, mas Babilônia não é o nosso fim. Você pode lembrar de Sião? Você pode lembrar do céu, onde nós estaremos face a face com o Senhor. Nós estaremos com Ele eternamente. Levanta a sua mão e ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te agradecemos, te bendizemos pelo teu precioso sangue naquela cruz que foi derramado por nós. E nós queremos permanecer firmes, Senhor, ainda que com dias difíceis, no exílio, na opressão, estaremos exaltando o nome do Senhor. Versículo 26 de 1 Coríntios, Paulo vai descrever: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fale com a pessoa que está do seu lado: até que Ele venha. Eu vou clamar. Até que Ele venha, nós vamos cantar Maranata. Até que Ele venha, nós vamos ceiar. Até que Ele venha, nós vamos permanecer firme. Seu ministério está encostado, até que Ele venha, permaneça, que Deus vai te tirar de lá. Oh, se você rasgar o céu apenas mais. Eu estou sentindo a presença do Senhor. Levante a voz e cante. Oh, aleluia, oh sim. Oh, se você seus grandes feitos. Eu creio nisso. E como nos tempos passados, mostra teu braço forte. Como é que Ele mostra o braço forte? Tirando da Babilônia e levando para Jerusalém. Ei! E mostra a essa geração teus prodígios. Os prodígios e sinais acontecem. E vem mais uma vez e faz tudo. Oh, meu Deus! Ele está aqui, irmão. Que vontade de correr. Mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Oh, eu estou sentindo uma presença aqui. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fé em meu coração, com a ferida de Se você quer essa fome, levante as suas mãos e cante. Fé em meu coração, com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: e nada mais, nada além de ti. Vai cantando. E uma vez que eu coloquei